Bem-vindo ao quinto episódio do Talk ADN. Hoje estamos aqui com Pedro Coceiro, piloto, formador. Obrigado, Pedro, pela tua disponibilidade. Grande gosto. Estou neste sítio de sonho de qualquer um. Sim, para um amante de automóveis Isto é a nossa sala de brinquedos, não é? Isto é o morango no topo do bolo, como eu costumo dizer. Pedro, prazer mais uma vez por me teres disponibilidade neste espaço, neste dia, em Coimbra, que é um lugar... Via de meio, intemporal, não é? Mas tens uma ligação... Tenho uma ligação muito grande a Coimbra, por várias razões. Eu acho que uma emotiva, porque o nosso ADN, a família do lado do meu pai, é toda aqui de Coimbra, de Montemoro Velho, e por isso acabamos por ter sempre uma ligação emotiva. Ainda ontem, quando vinha para este fim de semana, que vim aproveitar fazer aqui com um grupo de amigos, passámos ali na zona de Montemoro e eu dizia às minhas filhas: nunca nada me ligou, mas sempre que lá passo tenho aquela sensação de criança, de passar lá. Tem uma sementezinha, não é? É, isso mesmo, e do meu pai me contar um pouco essa história. E depois também porque o meu pai estudou aqui desde os 15, 16 anos, formou-se aqui em Coimbra. Aliás, acabou na altura, porque não havia a formação final em engenharia, depois fez os preparatórios de engenharia, mas acabou no Porto. Mas eu sempre tive uma ligação muito grande a Coimbra e gosto muito de Coimbra. Depois, mais recentemente, inclusive, estive ligado como fui conselheiro da Universidade de Coimbra. Por isso, tenho esta ligação há muitos anos e acabo por sentir-me aqui em casa. Faz parte do percurso da vida, não é? Eu tenho aqui muitos amigos, por isso sinto-me em casa. Eu vi um bocadinho a retrospectiva da tua história. Cantor, não é? Sim. É engraçado. Como é que é algo cantor, não é? E também começa aqui perto. Eu faço com os meus 9, 10 anos, isso era uma história com certeza longa, mas eu dou por mim e estava integrado na família da Valentim de Carvalho. Era artista, contratado pela Valentim de Carvalho, e vim fazer aqui à Figueira da Foz aquele festival, que era o festival a Gala Internacional dos Pequenos Cantores. Eu lembro-me disso, que isso até dava na televisão. Era uma gala bastante conhecida na altura, que dava uma projeção muito grande aos miúdos que por lá passavam, e eu ganhei na altura, em 1980, o prémio da melhor voz nacional. Isso projetou-me imenso. E continua a voz igual. Essa é uma voz espetacular, dava, por exemplo, para filmes ou para rádios, espetacular, porque tem uma voz parece que está sintonizada, mas é a voz real. Eu tinha uma boa dicção na altura, tinha boas noções musicais, eu também estudava piano, e acabei por depois ficar ali com uma mini carreira, mas que não era aquilo. Eu sempre fui, ao contrário do que os meus amigos dizem hoje em dia, dizem que eu sou muito extrovertido, e acabo por ser, também a vida e a idade fez com que isso acontecesse, não é? Mas eu era muito introvertido, sempre fui muito introvertido, e por isso é que eu costumo dizer na brincadeira que escolhi uma profissão com capacete, porque eu tinha alguma relutância em encarar ali o público, mas diverti-me e passei momentos fantásticos. A parte dos automóveis, onde é que encaixa? A parte dos automóveis... O que é que faz despertar esse lado? O que é que faz despertar, não sei. O que faz despertar, não sei. O que é que foi o elo de ligação, melhor dizendo, porque estamos a falar da ADN, portanto, automaticamente, há aqui às vezes a gente, por exemplo, nasceu no Lobito, em Angola. O meu tio foi corredor de automóveis. E passou por lá, de certeza, nas corridas. O meu tio foi campeão de Angola com o Ford GT40, Emílio Marta. Emílio Marta. Exatamente. O nome é um nome subejamente conhecido, só que os meus primos, o Carlos Marta e o Emílio Marta, também correram campeonato nacional. Eu lembro, é uma família subejamente conhecida no desporto automóvel. Não da minha geração, mas lembro perfeitamente, e eu lembro-me desse nome, não fisicamente de Angola de lembrar, mas lembro-me desse nome ser falado nas corridas em Angola. Era o Nisha Cabral, o Peixinho, todos eram esses carros, e o Ford GT40 era um carro. E eram corridas, principalmente, que era uma corrida intensa. A vinda daqueles carros à África na altura, eu lembro-me que isso era bastante falado. Aquilo era tipo Mónaco, entre aspas, da altura, não é? Porque toda a gente queria ir para lá correr no circuito. Porque a África e Angola tinha aquele glamour na altura. Continua a ter, não é? Apesar de não ser a mesma coisa. Mas, pronto, a tua ligação em relação ao... Os automóveis aparecem... Se eu tiver que dizer como é que começam os automóveis... Eu sei como é que começam, com certeza. Começo porque o meu irmão começou a andar de kart. Pois, eu ia dizer, os kartings é o início quase O meu irmão Nuno começou a andar de karting precisamente em 1980. Com uma geração como o Pedro Matos Chaves. Eu lembro-me de ter os meus 10 anos e me cruzar com eles nas pistas e vê-los correr, e o meu sonho ser também poder... Só que não havia uma categoria infantil, júnior na altura. Mas como é que essa semente, usando a expressão que usámos há pouco... Eu não sei, a única coisa que sei dizer é que eu tinha os meus 3, 4 anos
a imagem que eu tenho mais antiga é capaz de ser precisamente 73, 74, quando eu tinha os meus 3, 4 anos, e ver o Lotus do Emerson Fittipaldi, da John Player, e tudo aquilo, eu queria ser como eles, eu queria ser como Jackie Stewart e... Começou aí o bichinho. Eu queria correr de automóveis, mas não passava de um sonho, era um sonho toda lá muito criança, longe, não é? sim, não. Porque as crianças têm aquela fase de todos queremos ser jogadores de futebol, queremos ser pilotos de automóveis. Bombeiro, outro que ser polícia, outro queria ser médico, não é? E passou por aí, e esse sonho ficou ali a borbulhar. E depois, mais tarde, quando o meu irmão começa a correr de karts em Portugal, porque o meu irmão também tinha essa paixão, o meu irmão é 10 anos, 11 anos mais velho que eu, mas quando o meu irmão se começa a envolver no karting em Portugal, eu também tinha 10 anos, não havia categorias para a nossa idade, mas fica sempre ali o bichinho. E mesmo quando entro no karting, com a minha geração, que eu tenho o privilégio de ter decorrido naquela geração, com o Manel Gião, com o Diogo Castro Santos, depois mais tarde com o Pedro Lamy, depois eu ia dizer isso, é todo o nosso grupo de amigos, todo o nosso grupo de amigos de meados dos anos 80, todos nós tínhamos o sonho. Assim de novos talentos, Porque aquilo estava a borbulhar, e depois acabamos todos por saltar na altura. Sobressaíram, não é? E não havia ninguém em Portugal. Os diamantes começaram a aparecer, não é? E tínhamos um pouco, também tivemos esse privilégio de sermos os primeiros, por isso também tínhamos uma visibilidade maior, porque não havia na altura jovens com a nossa idade a fazer karting. Com tanta paixão, com tanta aderência. E eu acabo por me cruzar com todos eles nessa altura, mas mesmo nós, e eu sou ainda hoje muito amigo de todos eles, e o Pedro e eu temos uma ligação de amizade desde essa altura, há 40 anos, e eu nunca lhe perguntei diretamente, mas se nos perguntassem, quando tínhamos 15, 16 anos, com certeza tínhamos o sonho, todos nós tínhamos o sonho de ser profissionais, mas nenhum de nós sonharia, até porque a Fórmula 4 estava também a iniciar-se em Portugal, nós fomos campeões de Fórmula 4, foi uma geração em que o Pedro Matos Chaves foi campeão de Fórmula 4 em 86, o Diogo Castro Santos em 88, com certeza, não esquecendo o Pedro Leite Faria, que foi campeão em 87, mas depois fez uma carreira internacional, um piloto de grande valor, mas que terminou a carreira bastante cedo. Mas tanto o Pedro Matos Chaves, o Diogo Castro Santos, o Lamy, que foi em 89, eu em 90, o Manel Gião em 91... É uma geração... Mas nós, quando ganhamos a Fórmula 4, com certeza tínhamos o sonho, mas tudo aquilo era vasto da gama autêntica. Mas eu costumo dizer que quem não sonhar, não vive. Sim, sério. Então, eu sou um apologista do sonho. Aliás, a minha biografia em banda desenhada, que eu fiz há uns anos, chama-se precisamente Sonho Sem Fim, porque era um sonho sem fim, nós tínhamos sempre sonhos e as coisas foram-se construindo. E acho que normalmente quem anda nessa área há sempre aquela expectativa de nunca parar, porque tem qualquer coisa sempre para agarrar, concretizar, atingir, não é? E esse sonho que nós tínhamos, acabamos por nos puxar uns aos outros, alavancar os sonhos de uns e de outros e acabamos por ir construindo, que é um nome em que eu me incluo, mas com a devida imodéstia, mas que se chamavam a geração de ouro, foi a geração dos miúdos que acabámos por ser os Vascos da Gama. Por isso é que eu disse que era o diamante, porque o diamante, quando se vai buscar o diamante, ele tem que ser lapidado, trabalhado, para depois dar aquele acabamento top, não é? Eu ainda a semana passada fiz um vídeo faço-lhes sempre esse vídeo para lhes desejar, digamos, boa sorte para uma motivação, para o Filipe Albuquerque e para o António Félix da Costa. Que foi em segundo, não é? Eu vi, ainda hoje estive a ver. E corriam em Le Mans, que foram correr nas 24 horas de Le Mans, e pilotos, hoje em dia, que estão internacional, estão no top of the top, mas eu dizia-lhes na brincadeira, porque eles começaram, os dois, inclusive, a correr na equipa de karts que o meu irmão e eu formámos em Portugal, no final dos anos 90, e por onde passaram inúmeros miúdos de valor, como o Álvaro Parente, do Porto, o Armando Parente, o José Cautela, e todos eles com imenso valor. Estes dois, o António e o Filipe, foram aqueles que foram mais alto e hoje em dia são, digamos, os porta-estandarte do desporto automóvel em Portugal, a nível internacional, mas eu dizia-lhes sempre, digo-lhes sempre na mensagem, na brincadeira, não se esqueçam aquela velha máxima do Leonardo da Vinci, que diz que fraco é o discípulo que não supera o mestre, mas não se esqueçam que o mestre fui eu, com certeza, o meu irmão. Claro. Mas nós abrimos o caminho, quando eu digo nós, a nossa geração. Eu acho que isso é uma chama que se dá
e eles até vão com aquilo na cabeça e até acabam... Eles foram os discípulos que superaram, e ainda bem, porque é essa velha máxima diz tudo, não é? Mas teve que haver alguém que lhes abrisse, que lhes fosse abrindo. Tipo um testemunho, não é? E esperemos que eles abram o caminho, ainda mais, para outros jovens que venham atrás, porque no fundo é esse, o deixar um legado. Eu acho que, e voltando a essa frase, para mim diz tudo, é uma máxima que eu uso desde miúdo, que li, nunca me esqueci dessa frase, que é: fraco o discípulo que não supera o mestre. Claro. O Leonardo da Vinci era um mestre, com certeza, Exatamente. mas ele abriu a porta a outros que vieram atrás dele. Sim. E no fundo foi esse o trabalho que eu julgo que a nossa geração... Porque nós fomos verdadeiros Vascos da Gama. Nós não sabíamos para onde estávamos a ir. Nós batíamos à porta das equipas lá fora e olhavam para nós, portugueses, com o devido respeito. Éramos países do terceiro mundo em relação ao desporto automóvel. Claro. E hoje em dia há um respeito enorme pelos tem pilotos em Portugal. É uma história bem vincada, não é? Muito bem vincada. Marcada, não é? Pronto. Outra pergunta. Qual é o carro favorito de conduzir neste momento? Porque a gente nunca hoje tem uma ideia... Isso é uma pergunta... Isso é uma pergunta com uma rasteira enorme. Não é? Mas é uma pergunta intemporal. Pode dizer assim, olha, eu gosto de não sei quantos carros, mas este foi aquele carro que me trouxe neste momento... Com certeza. Mas é uma pergunta com rasteira e eu vou aqui de uma forma um pouco... Diplomática. Não só diplomática, mas até um pouco filosófica, pegando um pouco no Leonardo da Vinci, de quem eu sou um fã enorme. Ele tinha uma expressão muito engraçada, eu não vou dizê-la, mas mais ou menos ele dizia que na vida a essência para sermos felizes não é fazer aquilo que gostamos, mas aprender a gostar daquilo que fazemos. Exatamente. E por isso todos os carros que nós conduzimos, quando nós conduzimos com paixão, temos que nos apaixonar por eles, porque senão também não vamos ter resultados. Sim, e não vamos tirar o melhor dele. É quase como na vida, não é? Nós temos que tirar o melhor que temos com aquelas condições. Não é? Seja carro, seja o que for. A gente gostando, agarramos, amamos, abraçamos, não é? E precisamente foi isso que nós, julgo eu, que toda a minha geração fez. É natural que houve carros que eu gostei mais. Eu adorei conduzir os Fórmula 3, 94, 95. Eram carros fantásticos, mais engraçados depois que outros carros, como a Fórmula 3000. Eu acabei por depois nunca guiar um Fórmula 1. Também um bocadinho a eletrónica acorta um bocadinho aquela... Mas o Fórmula 3000 mesmo não tendo eletrónica... Era um carro mais engraçado. Eu sei, é isso que eu estou a dizer, que sem eletrónico, o carro até acaba por ser, porque sente todo o pormenor das curvas não é? Não há ali uma atenuância, não há ali uma... Nós somos a continuação do pneu e do volante. Exatamente. Como eu costumava dizer na altura. Eu gostei muito de conduzir o Porsche, o GT2, o RSR. Eu até fez um vídeo a falar sobre isso, não é? Eu gostei muito e depois gosto com certeza, hoje em dia tenho um safety car, que é um carro, não tenho com certeza a vertente de competição que tinham os carros que eu conduzi. Gostei muito de conduzir o Ferrari, o 430, quando corri pela Ferrari, pela Play Team em 2008. Por isso, a minha carreira, eu conduzi muitos carros, mas tive sempre... Cada um tem uma marca própria. É olhar para trás, isto fazendo um paralelo com as relações pessoais. É uma pessoa, e os amigos que vai tendo ao longo da vida. Gostei mais deste, mas são amigos. Eu tive uma relação muito forte com todos. Tem ali aqueles momentos que marcaram muito forte precisamente. Sobre ir apontar assim, sobre a Fórmula 1 a vir para Portugal, qual é... Acha que já devia ter vindo há mais tempo? Qual é a sua ideia? Acho sempre, não é? Sim. Mas há sempre qualquer coisa nos bastidores que faz com que impeça, não é? A Fórmula 1, como o desporto automóvel, como o desporto em geral, mas é um negócio, como nós sabemos, que tem uma visibilidade mundial, como também todos sabemos, e temos não só a Fórmula 1, como outras categorias dentro do desporto. O próprio WWC, o EC, aquele que eu faço como safety car, que é o Campeonato do Mundo de Endurance, que é talvez a seguir à Fórmula 1, o maior campeonato de desporto automóvel mundial. São campeonatos que, primeiro, todos os queríamos ver, e já os vimos, com certeza, e no próximo ano, felizmente, vamos voltar a ter a Fórmula 1. Esperemos mais ano, menos ano, possamos voltar a ter o WEC, o WSC também em Portugal. Mas há situações aqui comerciais, há interesses das marcas, há interesses dos patrocinadores. O peso do país em relação aos patrocinadores, não é? Os patrocinadores são domiciliados, se reparar, a maior parte dos países até têm repetido dentro do próprio país, têm 2 circuitos, porque há um investimento, não é? O chamado Norte-Sul, como nós temos. Eu costumo dizer que nós somos
tão pequeninos, felizmente, que é essa a essência que nos traz todo este glamour. Que a Rosa dos Ventos até nos esquecemos dela. Mas muitas vezes esta guerra que existe, não é? Mas não faz sentido termos o Porto e o Lisboa. Sim. É uma guerra, mas há uma guerra saudável ao mesmo tempo. Precisamente, é essa guerra que é aquela teoria e do Leonardo da Vinci que temos de ser melhor que o mestre, não é? Sempre, e essa guerra tem sido salutar nos últimos anos. Mas ainda agora dos aviões, fui ontem ver o Air Invictus. Sim, em Gaia. Falar, sim. Estive ontem, que é uma fantástico. Coisa fantástica. Trouxe muita gente, cobertura da TVI, foi eu estive lá há muitos anos, no Red Bull, no Air Show. Foi em 2017, acho eu. E o que eu estive, acho que foi há mais anos. Foi 12, foi aí, ou 10. Houve dois. Em relação, neste momento, acha que Portugal poderia, entre aspas, a parte organizativa da Federação Portuguesa de Automobilismo e tudo, acha que poderia apostar mais nos jovens, no sentido, o plano, acompanhamento? De novo, é aquele tipo de resposta que eu lhe direi sempre, acho sempre que mais melhor. Há sempre espaço para melhorar. Nós temos uma federação que, tanto quanto sei, temos um presidente que foi, não só, é só meu amigo, foi meu adversário, mas acima de tudo, por isso é que fiz essa pergunta. É um homem com uma visão... trabalho de casa. Mas é um homem com uma visão muito interessante do desporto automóvel, com uma experiência muito grande, que é o Nemorim, e eu acho que ele está a fazer movimentos dentro do desporto automóvel nacional, precisamente com essa pretensão de ter os jovens, apoiar os jovens. Agora, todo este trabalho é um trabalho que não depende só dele. Depende do governo, dos apoios, das intenções. Muitas vezes nós temos na Secretaria de Estado do Desporto, o que é que se vai pensar, e nós não podemos querer um trabalho que também é muito nosso, ao longo destes anos, de querermos as coisas resolvidas em 5 anos. Não, isto é um trabalho feito com alguns anos de... O público também ajuda, não é? O público ajuda, alguém que esteve na área também ajuda, porque faz com que as pessoas dizem, está uma pessoa de valor, está uma pessoa com história, está uma pessoa com credibilidade. Mas demora sempre tempo. Demora tudo a construir. Aquilo que eu vejo sempre, muito nosso, muito português, que nos traz esta paixão e que nos faz ter o coração tantas vezes aqui ao pé da boca e que nos faz ir para a frente, coisas que nós não imaginaríamos, às vezes, no meu entender, também nos faz andar e retroceder um pouco. E nós, muitas vezes, queremos começar a casa pelo telhado. Ou exigir sem saber, porque às vezes... Passamos, desde aquela expressão dos velhos do Restelo, nós somos muito críticos constantemente, estamos sempre, e não construímos as coisas muitas vezes, e este nosso paradigma acaba por fazer com que as coisas demorem mais tempo. Mas eu acredito, e a prova disso é que em 40 anos, olhemos como é que está o desporto automóvel hoje e como é que estava há 40 anos, há 30, 40 anos. Porque as coisas evoluíram muito, agora não podemos querer tudo para amanhã. Claro, e eu acho que, neste caso, focando na parte da Federação em Portugal, o Nemorim, e com certeza a sua equipa está a fazer um trabalho nesse sentido. Agora, nós não podemos querer que as coisas apareçam amanhã. Exatamente. Tem que se ir conquistando e trabalhando para que as coisas... Esperemos que ainda possamos ver, mas terá que ser pensado para gerações, como Espanha fez. Espanha, há 40, 50 anos, era um país que estava no desporto automóvel como nós. E hoje em dia é um potentado em termos de... É uma península ibérica do desporto. Eu costumo chamar a Espanha... E estão bastante à nossa frente. Isto era um trabalho muito estruturado. Eu lembro-me, eu quando fui campeão em Portugal de Fórmula Fora, em 1990, o meu colega de equipa, que foi campeão em Espanha, corríamos os dois na mesma equipa, uma equipa inglesa, é o Pedro Martínez de la Rosa, que foi um piloto que fez uma carreira brilhante. Eu sei quem é. E o Pedro de la Rosa, de quem eu sou muito amigo, eu lembro-me de falar com eles e eles tinham já uma estrutura que era o Racing for Spain, estamos a falar em meados dos anos 80. Então já ia muito estruturada, muito estruturada. Mas em 1980, a nossa estrutura de pilotos era semelhante em termos de projeção internacional. Eles tinham muitos valores, nós tínhamos muito, mas não evoluíam como nós. Nós estávamos a par. Hoje em dia eles passaram por nós porque tiveram uma estrutura, mas foi há 40 anos. Claro. Por isso nós não podemos querer começar a fazer... Sim. Eles já vão com 40 anos, não vou dizer de avanço, mas vão com 20, 30 anos de avanço. E eu costumo dizer que normalmente esse tipo de circuito é como semear semear algo
para depois nascer e querer os frutos no dia a seguir, não é? Exatamente, quer ter a árvore logo de com maçãs, não é? E essa visão foi um pouco... Aliás, na história do automóvel vê-se isso, não é? A evolução da Porsche, como estamos aqui neste sítio magnífico da Porsche, a evolução que teve, não é? A marca, Sim. o produto, o ADN, Isso é um trabalho sempre, o conceito. Não se pode querer ter os frutos na não semana a querer seguir. modificar, mas marca um bocadinho porque a gente revê-se a história, estou a dar exemplo da Porsche, estamos aqui, mas revê-se na história da Porsche que eles tentam manter sempre o ADN da própria marca. Sim. Não é? Os modelos uns a seguir, é uma filosofia, e acho que como tudo na vida, as conquistas e tudo que sonhamos para a frente, se for nessa linha... As coisas aparecem. As coisas aparecem. Vão aparecer. Vão aparecer. Acabam por vir. Em relação ao que faz hoje, resumindo, hoje a sua área é basicamente da formação, não é? Eu tenho uma estrutura, desde que corria, criei há 30 e poucos anos, criei uma estrutura com o meu irmão Nuno, uma empresa, digamos, que no fundo servia de apoio para fazer o management da minha carreira. Nós depois aproveitámos toda essa estrutura para fazer o management de outros pilotos. Foi o caso, muito especificamente, do Filipe Albuquerque, que é talvez o nosso melhor exemplo, que é o piloto que todos sabemos hoje em dia, mas que foi baseado numa estrutura que já existia e que foi criada para gerir... a ser feita, é que estamos a falar. É isso mesmo, há 30 e poucos anos, essa empresa que nós criámos para gerir carreira, patrocinadores, uma série de situações. Continuo com essa empresa, com certeza, continuo ligado ao desporto automóvel, tanto o meu irmão como eu, através dessa empresa, mas também eu desde há 10 anos fui convidado para uma ligação à FIA, para safety car desse Mundial, do WSE, do Campeonato do Mundo de Endurance. Que é um espetáculo. É um campeonato fantástico. É um campeonato que depois tem algumas ramificações, como é o Campeonato Europeu, que é o LMS. Esse sim vem a Portugal, em outubro, por isso para quem gosta, ir a Portimão em outubro, que é ainda por cima é sempre a corrida final de campeonato, é uma corrida muito interessante. E depois estou ligado à FIA como Driver Advisor, que Driver Advisor é um conselheiro. Por isso acaba por estar ali no meio da guerra. Acaba por estar, como é que eu ia explicar, em várias frentes. Estou, felizmente. Que gosta, não é? Que cá está, que adora. E por isso posso dizer com muito orgulho que não trabalho, porque quem faz da vida um hobby como eu... O trabalho é amor assim, não é? É um gozo, o trabalho pessoal, é amor assim, porque uma pessoa que se sente no meio disto tudo, automaticamente, eu costumo dizer que está completo, não é? Hoje é difícil. Sim, eu completo nesse aspecto, completamente. Assim como é que é de explicar? Piloto que tenha evoluído nos últimos 10 anos até ao momento, qual é o que acha que lhe deu assim, em relação ao nacional, qual é assim a sua opinião sobre isso? É sempre muito relativo eu dizer isso, até porque tenho a ligação a alguns pilotos, por isso eu não queria ser... Mas não estou a pegar em nomes de um ou outro, é só dizer assim... Nós temos muitos valores de miúdos, quando eu digo miúdos já têm 20 anos, 18, 20 anos, com todas as possibilidades de poderem fazer... Se ingrar mais cedo do que da altura. Continuamos a ter sempre, no meu entender, não em todos os casos, mas sempre aquele caso de não querermos ver os resultados amanhã. As coisas têm que ser construídas. Sim. Eu acho que houve, muito especificamente a seguir ao António Félix da Costa, nós tivemos uma geração de pilotos que começou com o Pedro Matos Chaves, mas que foi sempre, de uma forma ou de outra, mas foi sempre se ingrando e muito baseado no trabalho do karting. O karting, e eu recordo-me, não só com a estrutura que eu tinha, que era a Conselheiro Junior Team, por onde passaram o António Félix da Costa, o Filipe Albuquerque e muitos outros pilotos dessa geração, foi um viveiro, estamos a falar de meados dos anos 2000, finais dos 90 até 2010, mas depois houve ali um problema grande, que é um problema com certeza que não é para um programa destes, para entrarmos em detalhe, há um problema grande estrutural no karting em Portugal, que fez com que, a seguir ao António, as coisas amenizaram. Fizessem um looping, não é? Ou seja, eu dizia na altura, eu ia dizer, o termo não é aplicado, mas um pouco de uma forma irónica, porque infelizmente não tem graça nenhuma, mas eu dizia que, bem, isto como isto está, acabou o António, que está em grande, já na altura, em ascensão plena, mas vamos ter um buraco aqui de 15, 20 anos.
e infelizmente nós estamos a estrutura, que eu estava a falar. Nós vamos ter... Eu acho que a estrutura é fundamental em todas as áreas. Acho que a estrutura de qualquer coisa é 365 graus da vida, do emprego, de tudo de nós, não é? Daquilo que queremos conquistar, daquilo que criar as bases bem feitas. Tendo uma boa base, cria-se uma... Em relação ao Fórmula 1, tem algum piloto favorito neste momento? Eu sou um grande admirador do trabalho. Sempre fui. E por isso é muito fácil na Fórmula 1 encontrar pilotos que trabalham. Lewis Hamilton, um Verstappen, mas há muitos outros. Mas eu desde sempre, porque vi a ascensão dele no karting. Claro, cá está a ligação do kart, quase todos eles, não é? Do Verstappen e do Lewis Hamilton. Eu do Verstappen já a segui menos, apesar dele correr numa equipa que inclusive é uma estrutura da qual, e que está ligada indiretamente à nossa estrutura, ou esteve à nossa estrutura em Portugal, mas eu corri com o pai do Max Verstappen durante uns anos, e sei o talento, pelo que toda a gente diz o talento que ele tem, mas eu continuo a ser um fã pelo trabalho que ele fez durante muitos anos do Lewis Hamilton. Mas há 4, 5, 6 pilotos na Fórmula 1 que é impossível não ser fã deles. Eu continuo a ser fã do Gilles Villeneuve. E depois desse é um pouco como o Ayrton Senna. Depois de perdermos, há pilotos que eu tenho uma admiração enorme, mas continuo a ser fã daquela geração. Estava a falar do Verstappen, eu lembro uma vez que até deu na televisão, por acaso achei piada, o Verstappen entrou o safety car e ele foi, ou esta corrida, já não sei se foi estas últimas corridas que eu vi, quem é o piloto do safety car? Ele disse, ele controla extremamente. Eu adorei essa parte, estava a valorizar alguém. O safety car, por exemplo, o safety car da Fórmula 1 há 20 anos, pelo menos, não se fala muito, é o Bernie Mailander. Se reparar, não se fala muito. Os comentadores... Mas é bom que não se fale. Não falar o trabalho dele. Não, mas depois vai-se acabando por saber. Mas o safety car é algo que tem que passar despercebido, porque é um coisa... O bom era passar despercebido. O nome diz, não é? Quando entra... Mas achei piada o Verstappen dizer assim, epá, quem é o sujeito do safety car? Que ele Perdão, ele acaba por saber, o safety car do Fórmula 1 é o Bernie Mailander, foi um piloto com quem inclusive corri uma corrida no DTM, em que corri inclusive também nesse campeonato, ele é que fazia o campeonato inteiro na altura, o Nia Morim, mas eu fiz uma corrida a convite da Alfa Romeo aqui no Estoril. O Bernie Mailander corria, mas depois mais tarde corri 2 ou 3 épocas com ele, é um piloto que eu ainda há pouco tempo estive com ele no Canadá, é um piloto com quem eu corri, foi meu adversário, mas com quem tenho as melhores relações há muitos anos. Eles vão buscar normalmente para este tipo de campeonatos pilotos profissionais, como foram buscar o Bernie Mailander, como eu, por exemplo, estou no Mundial de Endurance, digamos que é o paralelo das corridas de sprint da Fórmula 1 e o Endurance com o WEC, são pilotos com experiência, com currículo, passo o termo, eu costumo dizer que o safety car, uma das qualidades, assim se puder dizer, que tem que ter é o que é inerente a um piloto de alta competição e que fez carreiras como nós fizemos, que é o don't crack under pressure. Nós não podemos rachar, porque nós somos quando entramos em pista, estamos sujeitos a uma pressão muito grande. De variedíssimas formas. Decisões no momento, nós nós somos um braço direito do diretor de prova. O diretor de prova é que diz tudo, desde a velocidade que quer que nós estejamos em pista. Tem tudo ali, tudo isso, mas ao mesmo tempo também temos a pressão psicológica de ir primeiro não convém falhar, não é? E depois sabemos que até mediaticamente somos o líder de uma corrida em que se nós falhamos, baralha todo o evento. Por isso tudo isso faz com que a escolha normalmente recaia em pilotos já com algum currículo, se assim se puder dizer. E temos um português na Fórmula 1 como diretor de prova, que é um orgulho. É um grande orgulho e só eu mostra o nosso trabalho. No Mónaco há uma zona que ficou, o Alcatrão levantou um bocadinho. Ele foi lá ver. É o Rui Marques. Isso deve ser uma pressão muito grande, decisões. E o Rui Marques não aparece hoje, como o Eduardo Freitas, que é aí por ironia nós temos os 2 maiores campeonatos do mundo com diretores de prova portugueses, o Rui Marques na Fórmula 1 e o Eduardo Freitas no WEC, no WEC. E isto só mostra a nossa, julgo eu, que a nossa qualidade de trabalho. São pessoas com uma dedicação enorme e que não é de hoje. Vêm de há 30, 35 anos a trabalhar. A base, estrutura.
Precisamente, são pessoas e todos nós crescemos em conjunto, nas pistas, eles como direção de prova, como marshals, como comissários, e por isso todos nos conhecemos e sabemos a geração de trabalho que eles fizeram. Por isso são pessoas que estão lá com grande mais-valia para a Fórmula 1, e isso é notório hoje em dia, mas também bandeira, com um grande respeito e com muita qualidade do trabalho. Pronto, Pedro, terminamos a nossa... Foi um gosto. Espero estar em breve cá de novo convosco. E eu espero bem que sim, e quando vier ao Norte terei todo o prazer em estar contigo. Despedimos, agradecemos mais uma vez por este tempo que o Pedro nos dispensou, mais o nosso 5º episódio. Sigam as nossas redes sociais, Talk ADN, e o nosso canal YouTube, subscrevam os nossos serviços. Obrigado e até breve.